Fala galera, seja bem-vindo de volta ao Aprenda Qualquer Coisa, aqui é o Rio e hoje a gente vai falar aqui sobre um dos tópicos mais pedidos pelos alunos, que é como estudar ainda estando na escola, no colegial, para o vestibular, né? Então muita gente quer conciliar essas duas coisas e muita gente baixou o plano de estudos e fica com essa dúvida: como que eu faço para usar o plano de estudos para estudar na escola? Spoiler, você não usa o plano de estudos. No vídeo de hoje, então, eu vou te explicar como que você faz para fazer isso daqui e quais são os lados negativos também, que eu acredito que tem muitos, de você estudar aí para o vestibular ainda no colegial, beleza? Então, se você tiver interesse nisso, fica aí até o final desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário aqui abaixo falando quais suas dúvidas ou sugestões. Lembrando também que o curso Gabaritei 2021 está com as portas abertas, é meu curso de aprendizagem para o vestibular, aprendizagem acelerada. Se você tiver interesse, clica aqui e vai lá conhecer o curso. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, que pelo menos eu selecionei aqui, são as vantagens e desvantagens de você estudar para a escola mais vestibular juntos. Como vantagem, tá? Eu vejo assim, que você vai ganhar um ano. Então eu, por exemplo, no terceiro colegial, eu passei direto, porque na minha cabeça era tipo assim: se eu passar agora, eu não vou ter que ficar o ano que vem todo estudando. Então eu vou ganhar um ano de não ter que estudar para o vestibular, saca? Outra vantagem é que eu não tinha que pagar cursinho. Então eu estudei sozinho em casa, na época da escola, passei e não tive que pagar nenhum cursinho. Então realmente isso é vantagem. Só que tem um lado que é ruim, tá? E muito desse lado ruim aqui não foi o meu caso, porque eu só estudei, né, por pouco tempo para o vestibular. Mas a primeira desvantagem é que você não sabe o que você quer fazer ainda. Geralmente, para muitas pessoas. São muitos os casos onde a gente passa no vestibular e a gente acaba mudando de curso. Vários alunos aqui, de 100 alunos que a gente tem aqui no Gabaritei, pelo menos 10 aí vão querer fazer algum outro curso e já estão na faculdade, por exemplo. Acontece muito, né? Então, com 17 anos, geralmente a gente não sabe o que a gente quer. Se você ficar simplesmente acelerando para você passar em qualquer curso e fazer qualquer coisa, às vezes você vai perder mais tempo fazendo essa faculdade que você não vai usar para nada, do que se um ano que você ganharia, tá? Então você precisa colocar isso daí na balança e mensurar. Outra coisa é que, cara, o período do ensino médio é muito da hora. É um período que você deveria aproveitar melhor, sabe por quê? Porque a vida adulta, cara, é um saco, é chato pra caramba. Tem muita responsabilidade, muita coisa para fazer. Na faculdade, você vai ficar muito mais ocupado do que você ficaria aí na escola. Trabalhando, você também ficaria muito mais ocupado, né, do que dessa época. Então, sei lá, se eu pudesse dar um conselho para todo mundo com essa idade, é assim, não é que você não deve estudar, não deve fazer nada, mas aproveita as pessoas que estão na escola com você, seus amigos, faz boas amizades, aproveita para treinar, e é realmente um treino isso, né? Uma coisa que você vai desenvolver, que são as suas habilidades sociais, lidar com pessoas, né? Fazer amizades, aprender a entender as pessoas, é um bom período para você treinar isso. Também é um bom período para você fazer atividades físicas nessa época. Não é só você ficar estudando. Tem gente que só simplesmente fica estudando, vira o nerdola que fica lá devorando o livro, não tem nenhum amigo. E aí quando você passa para a faculdade, depois você vai trabalhar, esse problema só tende a piorar. Porque na faculdade é mais difícil ainda de você se relacionar com as pessoas, porque geralmente é uma pessoa de cada canto, que só vão lá para estudar e, sei lá, às vezes não estão nem afim. Ou não, né? Pode ser que você vá para a faculdade e caia no mundo das festas e dos bares e sei lá. Mas enfim, eu acho bacana demais aproveitar essa época, porque é uma época onde existe menos cobranças. Embora você talvez ache que exista muita cobrança, depois piora, né? Então é bacana para você aproveitar, para você jogar, para você ler anime, para você sair com seus amigos, enfim. Eu acho que é uma perda de tempo demais você querer economizar esse um ano para você tentar estudar escola mais vestibular, que é um negócio que é meio complicado, e ainda tentar conciliar, né, socialização, amizades, diversão no meio de estudo. Sei lá, eu acho que é muito bagunça. Minha opinião, tá? Se você acha que é de boa, então manda ver. Você vai gastar mais de 8 horas do seu dia estudando com isso, né? Porque você vai ficar na escola. Por exemplo, período da manhã, umas 5 horas ou 6 horas, sei lá quanto tempo que é, na escola, e aí você vai ter que fazer lição de casa, trabalho e ainda vai ter que estudar para o vestibular. Então vai ficar pelo menos umas 8 horas por dia estudando se você fizer isso. Vai sobrar quase nada de tempo para você fazer outras coisas, né? Saúde mental vai lá pro lixo, você vai ficar super pressionado, estressado, né?
Você vai ficar com mais medo ainda de não passar, porque você colocou tão fixo na sua cabeça que você tem que passar agora, que você vai estudar na escola, para o vestibular, que quando você for fazer a prova, pode ser que você fique com muito medo de não passar, você vai ficar mais nervoso. Né? E como você está perdendo aí 3 anos da sua escola estudando para o vestibular, também aumenta a pressão e, de novo, aumenta a frustração aí caso você não passe. Tá? Então, eu vejo por esse lado, tem vários pontos negativos, enquanto que simplesmente você pode fazer o quê? Depois que acabar a escola, um ano, o próximo ano, você pega inteiro para você estudar para o vestibular, para você se preparar de verdade. Você pode fazer um cursinho, pode não fazer o cursinho, não sei, mas você pega esse ano para estudar, entende? E aí, ao invés de você gastar essas 8 horas estudando que você gastaria, você poderia gastar 4 horas só estudando para o vestibular, 6 horas, sei lá, e conseguir conciliar sua vida, uma vida de uma pessoa normal, né, que não fique o dia inteiro estudando, saca? Então, sei lá, opinião própria, tá? É um semi-conselho, porque eu acho que cada pessoa pensa diferente, está num momento diferente. Então, eu só quero dizer para você não se pressionar demais para tentar ficar passando no vestibular e zoar sua saúde mental nessa época já, porque você vai ter muitos anos da fase adulta para você ficar zoado da cabeça ainda. 2. Segunda dica, né? Ver aula versus aprender. O que eu acho interessante da gente fazer então, na escola, é simplesmente você aproveitar o máximo que você puder do que você deveria estar aprendendo na escola. Então, ao invés de você enxergar a escola como simplesmente assistir aulas, né, ficar assistindo aula e tendo que assistir aula por obrigação, e sei lá, fazer lição por obrigação, fazer prova por obrigação, tenta aprender aqueles tópicos que você está estudando. Né? A primeira coisa que você tem que se perguntar é por que você assiste aula? Você está assistindo aula por obrigação? Porque, né, qual que é o objetivo? O objetivo é você aprender esses tópicos para você, quando você for estudar para o vestibular, no caso, você já ter eles meio que frescos na sua mente, você entender os conceitos básicos, e aí você consegue aprender muito mais rápido, certo? Então, outra coisa que você tem que se perguntar é, você aprende na aula? Você está assistindo a aula lá da escola, você está aprendendo alguma coisa ou não? Porque muitas vezes o formato da aula, a didática do professor não combina com você. Eu lembro que tinha um professor de história que todo mundo gostava e eu odiava a aula dele. Porque ele basicamente fazia o quê? Ele fazia a gente ler os parágrafos, cada pessoa lia 2 parágrafos do livro e aí depois ele explicava. E nessa leitura de 2 parágrafos do livro, cara, eu ficava de um tédio do caramba, que eu odeio leitura dos outros. Alguém lendo pra mim e eu tendo que ouvir aquela pessoa ler. E a maioria dos alunos lê mal, sabe? A pessoa fica travando, fica gaguejando, e aí é horrível de você entender a matéria. Então, pra mim, era perda de tempo. A aula de história, eu nunca aprendi nada na escola de aula de história, porque todos os professores, sei lá, eles tinham esse lance de ler o livro. E pra mim sempre foi um negócio ruim, ficar ouvindo a pessoa ler. Né? Então o que você pode fazer? O que você pode mudar em cima disso? Isso que você tem que pensar. Como que você faz para tornar a sua aula mais produtiva? O grande lance é que a gente vai para a escola não é para assistir aula. A aula é um negócio geralzão, assim, que tenta ensinar para a maioria das pessoas o possível. Só que você tem que ver o que é melhor para você. E seu objetivo é aprender os tópicos que estão sendo ensinados. Então você vai pegar aqueles assuntos e seu objetivo naquela aula é aprender aquele capítulo, aquele assunto, aquele tópico, entende? Então, se o professor, por exemplo, está lá ensinando, ele fala, galera, a gente vai ler aqui o capítulo 2, cada um vai ler 2 parágrafos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o capítulo 2, eu vou nos exercícios, eu vejo quais são os tópicos que eu tenho que aprender, o que vai ser cobrado naquele capítulo, o que é importante. E aí, enquanto as pessoas estão lendo o capítulo, eu não vou ficar prestando atenção porque não me serve para nada. Eu não consigo prestar atenção, eu vou voltar lá no livro, eu vou ficar tentando aprender sozinho. Então, eu vou fazer o meu aprendizado, saca? Daquele capítulo. Eu não preciso estudar para o vestibular, eu tenho que estudar para a escola, no caso. Porque, para não ter um desarranjo, né? Um embate entre assuntos da escola versus assuntos do vestibular. Eu acho que isso não funciona. Então, bacana você tentar aprender o máximo com os tópicos que estão sendo ensinados na escola. Se a aula não funciona, aproveita o tempo da aula para você aprender do seu jeito, mas aproveita o tempo que você fica lá, às vezes, olhando para a parede, tenta fazer alguma coisa, adiantar alguma coisa, e tenta mudar, tenta encontrar uma forma que funcione para você aprender, né, durante esse período. Bom, terceiro tópico também ajuda nisso, que é sobre negociar o seu aprendizado. Muita gente, às vezes, a pessoa não entende que existe isso, que é possível de fazer isso, mas você pode negociar
como que você quer aprender na escola também, diretamente com seus professores. Às vezes a gente acha que o professor é o cara chato que está lá, tipo como carrasco. Ele é um cara chato, ele vai ficar dando aquela aula chata e não sei o que lá. Mas na verdade ele só está fazendo o trabalho dele. Às vezes ele gosta da matéria, ele quer ensinar daquele jeito, ele tem um interesse diferenciado do seu, e na cabeça dele está tudo bem, na sua cabeça não está, sabe? E às vezes ele acha... E às vezes o professor ele vai se cansando disso, porque os alunos vão ficando desinteressados e ele acha que ninguém quer nada com nada e ele acaba também ficando não querendo nada com nada. Quando você vai lá e fala, professor, cara, eu quero prestar o vestibular, eu quero passar no vestibular, como que a gente pode fazer? Aí você fala para ele assim, ó, esse negócio aqui de passar um monte de lição de casa para mim não ajuda, para mim não funciona, eu não consigo gostar da matéria desse jeito. A gente não pode fazer assim, eu vou fazer tantos exercícios, eu faço os exercícios, eu te mando, sei lá, eu mostro para você, mas a gente troca esse monte de exercício repetitivo que eu acho chato, que era o meu caso, eu vou fazer esses exercícios de vestibular que são muito mais difíceis que esses e você considera como se fosse a mesma coisa, por exemplo. Negocia com o professor, explica qual que é o seu caso, qual que é a sua dificuldade com a aula dele, qual que é a sua dificuldade com a matéria, o que você não ajuda, né? Tipo, professor, não entendo o que esses negócios significam, o que eu posso fazer? Ele vai falar, olha, você tem que aprender tal coisa, vai atrás disso, entende? O professor, quando ele vê que o aluno tem interesse na matéria, geralmente ele tende a te ajudar, ele tende a, tipo, a reconhecer que você está querendo aprender aquilo e ele vai tentar te ajudar. O que acontece normalmente é que a pessoa acha que o professor não está nem aí, mas na verdade você que não está demonstrando que você quer aprender a matéria dele, saca? E aí, por isso ele vai, às vezes, agir de uma forma estranha com você. Então você pode negociar com ele, tem que pedir ajuda para ele, tenta tirar o máximo de dúvidas com ele, tá? Você pode tentar tirar, tem professor que prefere que você tire dúvida na aula, tem professor que prefere que você tire dúvidas fora da aula, tipo manda uma mensagem no WhatsApp, pergunta para ele e por aí vai. Se seus pais puderem te ajudar, pede ajuda para seus pais, se eles não puderem, pede ajuda na internet, se não tiver na internet também, você pode pedir ajuda para seus professores, tá? Outra coisa também que você pode fazer é negociar com seus pais. Então, eu negociei com meus pais o seguinte, eu expliquei esse negócio de fazer lição, que eu achava que era besteira, que não me ajudava em nada, eu simplesmente negociei e falei, olha, o que importa é a nota, eu vou passar, né, estudando do meu jeito, eu não quero estudar fazendo lição, quero estudar do meu jeito, eu vou tirar a nota e vou passar no vestibular. E a gente acordou dessa forma. Então, muitas das coisas assim, eles acabavam me apoiando no meu jeito de estudar. Se seus pais forem cabeça aberta, beleza, eles podem entender. Se você também não demonstrar que você está querendo só sacanear e não fazer nada na escola, né? Mas se você está falando sobre passar no vestibular, sobre estudar no vestibular, eu imagino que você não tem essa mentalidade de simplesmente não fazer nada na escola. Eu acho que você tem que, no mínimo, conseguir estudar para a escola para você tirar uma boa nota na escola. Porque o conteúdo da escola é tipo o básico do vestibular. Então, se você não consegue tirar uma boa nota na escola para tirar o básico do vestibular, alguma coisa mais avançada que isso vai ser ainda mais complicado. Não sei se eu estou sendo claro. Se você vai lá na escola, nas matérias da escola, e você tira 5, 6, não faz sentido você vir aqui me perguntar como que eu faço para estudar para a escola e para o vestibular junto. Porque o basicão você não está conseguindo fazer já, saca? Então é muito melhor você focar nesse basicão, que é a escola, tirar uma boa nota na escola, estudar para a escola, do que você tentar fazer malabarismo, né? De ficar aprendendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Dica 4. Tá? Como eu disse, segue o cronograma da escola. Não usa o plano de estudos do Rio. Porque o plano de estudos do Rio é feito para quem não está na escola. Se você está vendo naquele dia matemática, geografia, história, português, e aí você chega em casa, você só vai estudar por 2 meses matemática e geografia, não faz sentido. Todos os dias você está estudando todas as matérias. Por que em casa você só estudaria 2 coisas? Né? Então você vai ter aí, de novo, um conflito entre 2 cronogramas diferentes, isso não é bacana. Então, escolhe um cronograma só, que no caso da escola, que você é obrigado a fazer, e o que você pode fazer? Né? Você pode estudar as mesmas matérias que você teve naquele dia em casa, que é bacana. Tudo que você viu na escola, você chega em casa e você revisa, anota, né? Faz um resumo, sei lá, faz um mapa mental e faz exercícios daquelas matérias. Ou o que você pode fazer? Você pode acumular esses assuntos todos para estudar uma vez por semana cada uma dessas matérias. Então, por exemplo, você vai fazer aquele meu cronograma do plano de estudos, só que semanal.
Então, segunda-feira você vai estudar só matemática e geografia, terça você vai estudar só química e português, quarta você vai estudar só física e filosofia, quinta você vai estudar história e biologia, e sexta-feira você guarda para revisar os conteúdos dos anos anteriores, que é a próxima dica que a gente vai falar aqui. Tá? Então, desse jeito, você meio que organiza a sua semana para você estudar coisas específicas em dias específicos, fica pouca coisa para você estudar por dia, mas, de novo, qual que é o problema? Se esse tipo de cronograma não bater com o cronograma da sua escola, vai dar problema. Tem gente que estuda em colégios que são, sei lá, tem muita cobrança. Tem gente que tem prova todas as semanas das matérias. E se você aplicar isso daqui, por exemplo, não vai funcionar. Porque imagina que você teve conteúdo na segunda, conteúdo na segunda, e aí na sexta-feira você tem de novo a matéria e vai ter a prova daquela matéria. E aí você estudou matemática na segunda, mas durante a semana você aprendeu mais coisas novas, e aí você não vai ter tempo de estudar para a prova na sexta. Então não faz sentido esse cronograma, não sei se você está entendendo. Vale muito mais a pena você seguir a linha da sua escola. Eles já planejaram isso, então só segue aquela sequência padrão, beleza? E quinta dica, que eu acho que é o mais importante: se você quer fazer o vestibular no terceiro ano ou no ano seguinte também, tanto faz, é muito importante você fazer revisão na escola. Eu acho que de todas as dicas aqui, a quinta é a melhor de todas, porque é a única coisa que você tem que fazer realmente. Pegar os conteúdos que você já aprendeu nos anos anteriores, primeiro, segundo ano do ensino médio, e você se manter revisando esses conteúdos para você não esquecer. Porque quanto mais você revisar, quanto mais você rever esses conteúdos durante esses 3 anos de colegial e no outro ano de cursinho, fica mais fácil de você lembrar, de você não esquecer nada disso, né? De quando você ter que realmente aprender a matéria para o vestibular, aquilo vai estar suas bases vão estar tão firmes que você vai aprender muito mais fácil. Então, como que você pode fazer? Como eu disse, um dia por semana, pega para você ficar revisando matérias dos anos anteriores, dos meses anteriores, enfim, coisas que você já estudou antes, e tenta se organizar com isso. Como que você se organiza? Faz uma lista de assuntos e tenta ir fazendo um check, né, em cada um dos itens conforme você vai estudando. Então, qual que foi a primeira matéria que você aprendeu no ensino médio, por exemplo? Foi PA e PG de matemática. Então, quando você for fazer a revisão agora no começo do ano, você vai começar lá, PA e PG. O que você viu depois? Você viu funções. E depois? Você viu equação. E depois? Geometria. Né? Então você vai revendo essas matérias anteriores, de tempos em tempos. Depois que terminou a lista, você recomeça a sua lista e tenta fazer isso daqui uma vez por semana. Porque aí o que vai acontecer? Quando você terminar o terceiro colegial, ou se você estudar para o vestibular no terceiro colegial, eu não sei, aí é com você. Você já vai ter esses conteúdos tão frescos na sua mente que você vai gastar menos tempo tentando aprender coisas novas, né? Tendo que aprender coisas. A maioria do seu tempo você vai fazer só revisão, que é uma coisa mais rápida e prática, tá bom? Então essa daqui fica sendo a quinta dica. Bom, se você tiver mais sugestões, dúvidas ou sei lá qual que é a sua questão, deixa nos comentários aqui abaixo, pode me perguntar que eu respondo de boa, e também tem lá na comunidade do Discord caso você queira trocar ideia com a galera, com a turma aqui do canal, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui, lembrando que o Gabaritei 2021 está com as portas abertas. Se você tiver interesse de estudar comigo, clica aqui abaixo, conhece o curso, e é isso aí galera, até o próximo vídeo, um abraço!